Qual seria a sua atitude caso achasse um bebê abandonado na rua? Na nossa história de hoje, vamos conhecer um homem que passou por uma situação dessas e sua atitude foi surpreendente. O que será que ele fez? E qual milagre aconteceu 10 anos depois? Ficou super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Como sabemos, a base que temos quando somos pequenos é a nossa família. O que nos tornamos quando adultos é moldado a partir disso. Através deles, aprendemos o que é certo e errado e, sobre sentimentos, principalmente o amor. Sabendo disso, é fácil perceber o peso que uma família tem na formação de uma pessoa. O que você acha que aconteceria se essa base não existisse? Se alguém tivesse de crescer sozinho nesse mundo tão difícil? Consegue imaginar a solidão e revolta que essa pessoa consequentemente viria a sentir? Por mais que isso pareça fora da nossa realidade, sabemos que existem várias crianças que infelizmente possuem esse destino trágico. Hoje vamos conhecer uma história em que a nossa protagonista quase teve um triste destino, mas que graças a um herói que apareceu em sua vida, tudo isso foi evitado. Encontro inesperado. Na cidade de São Petersburgo, na Rússia, um jovem trabalhador chamado Vadim levava uma vida normal, mas tudo estava prestes a mudar em breve. Ele vivia sozinho e não tinha pretensão de assumir muitas responsabilidades nem tão cedo. Por isso, falava aos mais próximos que pensava em ter uma família quando estivesse bem mais velho. O mundo realmente é cheio de reviravoltas, não é mesmo? E a história de Vadim está aqui para comprovar isso. Num dia do mês de novembro, um forte inverno castigava a Rússia, e quando voltava do trabalho para casa, ele viu algo muito estranho que chamou a sua atenção. Vadim começou a ouvir um barulho incomum do lado de fora do carro. Por conta do vidro fechado, não conseguia identificar muito bem do que se tratava, mas assim que abaixou a janela do carro, o barulho se tornou praticamente impossível de não reconhecer. Era similar ao choro de um bebê. O homem ficou surpreso porque na rua não viu ninguém e, obviamente, o clima estava frio demais para se sair de casa com um bebê. Ele achou melhor descer do carro para averiguar de onde estava vindo aquele som. Começou a olhar ao redor e não demorou muito para descobrir de qual direção aquele choro vinha. Quando seus olhos fitaram aquela cena comovente, seu coração se partiu na mesma hora. Lá estava um bebê sozinho em um banco frio de madeira. Vadim imediatamente sentiu uma grande revolta. Muitas perguntas começaram a aparecer em sua mente e algumas delas foram: quem pode ter feito isso com um bebê tão indefeso em um dia frio como esse? Será que ele foi deixado aqui para que fosse congelado e perdesse a vida? Mesmo muito comovido com a situação da criança, Vadim sabia que não podia apenas levar o bebê com ele, pois não tinha ideia do que tinha acontecido com a mãe da criança. Por mais que seja injustificável o que ela fez, deixando um bebê totalmente indefeso à mercê do frio, ela podia ter sido forçada a deixar ele ali e, caso voltasse até aquele banco, não iria o encontrar mais lá. Além do mais, um bebê recém-nascido como aquele, obviamente, exigia um cuidado maternal e bastante esforço para cuidar muito bem dele. E quando se tratava de alguém como Vadim, que nunca havia cuidado de uma criança em sua vida, esse trabalho seria ainda maior. Indeciso com o que fazer, ele sabia que tinha que tomar uma decisão o mais rápido possível para ajudar a criança. Afinal de contas, o frio se intensificava cada vez mais. O jovem então decidiu que a melhor opção para garantir a saúde daquele bebê era o levar dali. Então parou de pensar em todas aquelas questões e agiu por instinto, pois a única certeza que tinha era que se não fizesse nada a respeito, certamente aquela história poderia terminar de uma forma trágica. Quando se aproximou do bebê, Vadim logo percebeu que se tratava de uma bela menininha, que aparentava estar muito pálida, pois estava perdendo a cor devido ao forte frio que fazia. Ele praticamente a pegou nos braços para aquecer e entrou no carro para levá-la para casa. Aquele jovem estava determinado a dar o seu melhor para cuidar daquela criança. Durante todo o percurso até em casa, Vadim pensou que tentar cuidar daquele bebê seria um grande desastre, pois não estava nem um pouco preparado para cuidar de outra pessoa, já que mal sabia cuidar de si mesmo. Isso era o que ele pensava. Mas, para sua surpresa, tudo aconteceu exatamente ao contrário de como imaginou. Criando laços. Vadim teve bastante sorte, pois em sua residência tinha uma empregada chamada Dilma, que era mãe de 2 filhos e que certamente o ajudaria a cuidar daquele bebê indefeso. A partir desse dia, enquanto cuidava dos afazeres da casa, a empregada também ia cuidando da garotinha que nomearam Helena.
Cada dia mais e mais a empregada e Vadim iam se apaixonando pela pequena Helena. A todo momento pensavam no bem-estar e no que era melhor para a bebê. Enquanto Dilma cuidava dela na residência, Vadim comprava tudo o que a pequena precisava e surpreendeu a todos quando começou a cuidar ainda melhor do que sua empregada. A bebê ficava cada dia mais apegada a Vadim, descobrindo toda a verdade. Com o tempo, foi como se a bebê estivesse ganhando uma nova família, com pessoas que realmente se importavam genuinamente com ela. Mas como a maioria das coisas boas chega ao fim, Vadim sabia que não podia ficar com a criança, ao menos não sem passar antes por um burocrático processo de adoção. Afinal, ele podia se dar muito mal caso apenas permanecesse com ela. Então foi até as autoridades responsáveis, explicou toda a situação e a entregou aos cuidados deles. Lá ela poderia permanecer tendo a certeza que alguém amoroso iria a adotar. Mas, mesmo tendo deixado a bebê lá, Vadim a visitava com bastante frequência. Com o tempo, Helena foi crescendo e a amizade dos dois foi se intensificando na mesma medida. De acordo com que ela foi amadurecendo, Vadim e os cuidadores decidiram que já era hora de contar a verdade sobre o seu passado quando ela era apenas um bebê. Foi muito difícil contar a Helena que ela havia sido abandonada por sua mãe. Afinal de contas, que criança gostaria de ouvir uma coisa dessas? Foi um choque, mas aos poucos ela foi aceitando isso, até porque todo mundo ao redor dela a tratava com muito amor. Ela finalmente entendeu o motivo de Vadim sempre ir visitá-la e, ao descobrir isso, ficou bastante grata. Obviamente, ninguém vai substituir a falta de afeto de sua mãe, mas ter encontrado ao acaso alguém tão bondoso como Vadim foi uma grande sorte. Momento emocionante. O dia que Helena completou 10 anos de idade, aconteceu um dos momentos mais emocionantes que poderia ocorrer tanto na vida da pequena quanto na vida de Vadim. O homem foi visitá-la no seu aniversário e levou um lindo bolo de aniversário para a menina. Quando chegou lá, tinham vários desenhos feitos por ela. Dentre eles, tinha um de uma criança segurando as mãos de seus pais. Ao ver o desenho, ele a questionou e ela respondeu com um grande sorriso que seu sonho era ter uma família de verdade. Escutar aquilo partiu o coração do homem. Ele sentiu em seu coração que tinha que fazer algo por ela novamente. Vadim desenvolveu tanto carinho por aquela menina que não aguentava a ver daquele jeito. Embora Helena estivesse sendo muito bem cuidada, ela ainda se sentia abandonada. Tudo pode mudar. Vadim fez um acordo com os cuidadores em deixar ela ir até a casa dele durante alguns dias para tirar ela daquele ambiente e fazê-la se sentir mais acolhida. Eles concordaram e Helena obviamente não pôde estar mais feliz. Porém, um certo dia, quando voltavam do parque, Vadim disse que quando chegassem em casa, ele precisava ter uma conversa muito séria com Helena. Assim que passaram pela porta de casa, ele não pôde conter o sorriso e falou com muita felicidade que finalmente tinha conseguido adotar ela e que agora eles realmente seriam uma família, exatamente como ela sempre sonhou. Helena gritou e pulou de alegria, chegando até mesmo a chorar de emoção. Naquele dia, a pequena ainda precisou voltar para o lar de adoção, mas Vadim disse que na próxima vez que se vissem, eles já seriam pai e filha, e ela não podia ouvir palavras mais reconfortantes. Dentro de apenas 3 meses, ele já tinha arrumado tudo para recebê-la. Vadim mudou de casa buscando uma com mais espaço para que Helena pudesse brincar livremente. Arrumou a residência de uma forma que a fizesse sentir segura e então, finalmente, a menina se mudou para morar com seu novo pai. Daquele dia em diante, eles puderam recomeçar de onde pararam e agora definitivamente seriam pai e filha. Veja como a vida prega peças. O homem sempre pensou que não queria nunca ter uma responsabilidade como aquela e acabou cuidando e adotando uma criança. Só para lembrar que casos como esses infelizmente acontecem o tempo todo ao redor do mundo e nem toda criança é agraciada com a possibilidade de uma nova família. E Vadim, com seu ato genuíno, nos lembra de que, se ao seu redor você não consegue achar uma boa pessoa, seja essa boa pessoa. Falando sobre bebês, conheça a história desse bebê que não gostava de ser tocado, nem mesmo pelos seus pais. Quando você descobrir o motivo, vai ter seu coração partido. Clique e assista!